e aí o acesso fica total. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, nós estamos aqui na Igreja do Evangelho Quadrangular no bairro Aeroporto, em Corumbá, Mato Grosso do Sul, e hoje nós vamos falar desse tema, minha identidade. Capítulo 2, versículo 9 de 1 Pedro, diz o texto: vocês, porém, eu vou virar de costas aqui que eu não abri a Bíblia. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu vou ler de novo. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, olha só, essa passagem de 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, ela não deixa dúvida de quem somos, qual é a nossa identidade como seguidores de Cristo. Pedro está trazendo a identidade, fortalecendo a identidade, a nossa identidade, como seguidores de Cristo. E eu sei que nós vivemos num tempo tão difícil, né? Porque um discurso de que você não é o que você nasceu, você é o que você escolheu ser, o que você escolhe ser, aquilo que você decidir ser, não necessariamente você é aquilo que você nasceu. A gente sabe que esse discurso está muito forte, e às vezes nós acabamos confundindo esse discurso também, muitas das vezes nós acabamos permitindo que esse discurso também faça parte da nossa vida espiritual, da nossa identidade como cristão. Quando nós lemos o texto, fica muito claro que Pedro está falando exatamente sobre a nossa identidade como seguidores de Cristo. No livro que nós sugerimos aos irmãos para adquirirem, e ainda tem alguns lá, que está nos ajudando bastante, eu espero que você esteja lendo, não tenha apenas somente comprado o livro, mas você esteja lendo. No primeiro parágrafo da introdução do livro, enquanto ele não vem, nós vamos, o autor usa esse versículo. Ele usa esse versículo de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, e ali ele vai, já no primeiro parágrafo, ele faz um pequeno comentário nesse primeiro parágrafo, e ele vai dizer: se nós queremos entender a nossa verdadeira identidade, se nós queremos entender o vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, ele está dizendo: se você quiser entender a sua verdadeira identidade, você precisa compreender duas verdades. Ele faz um parágrafo só sobre isso, e eu peguei essas duas verdades que ele expõe no parágrafo e ampliei a ideia para compartilhar com vocês em forma de sermão. E ele vai dizer: olha, para você compreender a sua verdadeira identidade, ou para você entender a sua verdadeira identidade, você precisa compreender duas verdades. A primeira verdade é a profundidade da cruz. E a segunda verdade é a profundidade do que Jesus fez por nós. É isso que ele traz no primeiro parágrafo, e eu quero ampliar essa ideia, eu quero ampliar esse entendimento. Preste atenção, se nós queremos entender a nossa verdadeira identidade, nós precisamos compreender essas duas verdades: a profundidade da cruz e a profundidade do que Jesus fez por nós. Primeiro, falando sobre a profundidade da cruz, nós precisamos nos lembrar que a crucificação de Jesus é o evento central da vida cristã. Nós não podemos esquecer que toda a Bíblia Sagrada aponta para um único ponto, para a cruz. Toda a palavra de Deus aponta para este momento. Nós precisamos entender e nos lembrar então que a crucificação de Jesus é o evento central da fé cristã. E é essa compreensão que traz implicações profundas na nossa identidade e no nosso relacionamento com Deus. Veja só, a nossa identidade como cristão não está definida por sermos frequentadores de igreja. A nossa identidade como cristão, a nossa identidade cristã não está definida por termos uma camiseta com dizer evangélico. Não.
A nossa identidade cristã também não está definida pelo fato de carregarmos uma Bíblia. A nossa identidade cristã não está definida por dizermos jargões evangélicos. Hoje essa coisa virou muito tradicional, virou muito, enfim, esqueci a palavra aqui agora. Mas se você olha qualquer lugar que você olha qualquer pessoa, você olha um comediante, um cantor de funk, você olha qualquer um dando uma entrevista na televisão, de repente eles largam glória a Deus. Daqui a pouco eles dizem, está amarrado Jesus. Está amarrado em nome de Jesus. Então esses jargões evangélicos também não revelam uma identidade cristã. Sabe, algum tempo atrás, sim. Algum tempo atrás a gente conhecia um cristão pela Bíblia que ele carregava. Se conhecia um cristão pelo dizer evangélico na sua camiseta. Se conhecia um cristão pelos jargões evangélicos que ele usava. Houve uma época que o pessoal chamava os aleluia, lá vai o aleluia. Né? Hoje qualquer um fala. Né? Você vai assistir uma entrevista aí, a cantora de funk está com todo o corpo de fora, mostrando todo o seu corpo, e ela está dizendo, está amarrado Jesus. Ela fala glória a Deus na entrevista, eles falam aleluia. Você vê o bandido marginal sendo preso, ele está com uma camiseta escrita Deus é amor. Jesus te ama, Jesus salva. Então essas coisas hoje em dia já não revelam a verdadeira identidade. É isso que nós precisamos entender. E eu quero que você entenda hoje o seguinte, não existe vida cristã sem a cruz. Não existe evangelho sem a cruz. Não existe cristianismo sem a cruz. Sabe, nós precisamos entender, a nossa identidade cristã está tão relacionada com a cruz, que Jesus disse, quem quiser acompanhar-me, ou quem quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz. Olha como a cruz está tão relacionada, a nossa identidade cristã está tão relacionada com a cruz. Jesus vai dizer, olha, se você quiser me seguir, se você quiser me acompanhar nessa jornada, você precisa negar-se a si mesmo e você precisa pegar a sua cruz para então me seguir. Deixa eu te dizer, se a tua vida não está identificada com a cruz, se a tua vida não está identificada com a profundidade da cruz, você ainda não está desfrutando da verdadeira identidade cristã. É preciso que você entenda isso, e mais uma vez, a Bíblia que você carrega não revela a identidade cristã. O corte de cabelo, a roupa que você usa, os jargões evangélicos que você usa não revelam a verdadeira identidade cristã. A verdadeira identidade cristã, ela é revelada, ela se revela nesse relacionamento com a cruz. É quando nós nos relacionamos com a profundidade da cruz. E eu preciso então que a gente entenda algumas coisas sobre a cruz. A primeira delas, a cruz é um símbolo de sacrifício. A cruz é um símbolo de sacrifício. Sabe, não é um tipo de sacrifício que as pessoas fazem hoje. Por exemplo, eu vou ter que lavar a louça. Vou ter que fazer um sacrifício de acordar cedo para ir para a escola. Eu tenho que fazer um sacrifício de acordar cedo para ir trabalhar amanhã. Ou tenho que fazer o sacrifício de ir à igreja hoje. Muita gente não quis nem fazer esse sacrifício de vir à igreja hoje. Mas essa palavra sacrifício perdeu a sua essência. Por conta de nós acharmos sacrifício qualquer coisa que a gente vai fazer e que vai nos mover da nossa agenda. Que vai nos tirar muitas das vezes do nosso comodismo, que vai muitas das vezes nos tirar daquilo que nós estamos acostumados. Preciso que você entenda, infelizmente as pessoas, infelizmente nós também perdemos a noção de sacrifício. Olha só, meus irmãos, para a nossa sociedade pós-moderna, sacrifício é tudo aquilo que nos tira do nosso conforto, que mexe com a nossa agenda. Mas preste atenção, a cruz comunica muito mais que isso. Como que a nossa identidade é revelada?
Ela é revelada através da profundidade da cruz. E que profundidade? Como que essa profundidade da cruz se revela? Será que é só olhar para uma cruz? Será que é só olhar para um desenho de uma cruz? Não. Primeiro, a profundidade da cruz nos revela sacrifício. Quando nós olhamos para a cruz, nós temos que lembrar de sacrifício. Porque é disso que a cruz fala. Olha só, a cruz comunica muito mais do que simplesmente algo que me faz mexer na minha agenda ou que me tira da minha zona de conforto. Quando a Bíblia faz referência a sacrifício, ela está fazendo uma referência à morte. Preste atenção. Quando a palavra de Deus faz uma referência a sacrifício, sacrifício é morte. Quando nós olhamos para a cruz e entendemos que a cruz é um símbolo de um sacrifício, nós nos lembramos que na cruz Jesus morreu. Então, quando nós falamos de sacrifício, nós estamos falando de morte. Então, preste atenção, a nossa identidade cristã será revelada ao mundo quando estivermos dispostos a sacrificarmos nos nossos próprios interesses, os nossos próprios desejos e os nossos próprios confortos em prol do reino de Deus. É isso que a cruz representa. A cruz representa sacrifício. Para que a minha identidade seja revelada, então a minha identidade precisa, eu como cristão preciso entender que a cruz não é um símbolo de Jesus. A cruz não fala só a respeito da morte de Jesus há 2000 anos. Não, a cruz, ela me traz uma mensagem. A mensagem da cruz é uma mensagem de sacrifício. E sacrifício fala de morte. Então eu preciso entender, quando Pedro vai dizer, vós porém sois geração eleita, quando ele está dizendo a nós, quando ele está revelando a nossa identidade, para nós entendermos a nossa identidade nós precisamos compreender a profundidade da cruz. A profundidade da cruz. Nós só vamos ser cristãos de verdade, nós só vamos mostrar ao mundo, a nossa identidade como cristã só vai ser revelada aos outros, quando a nossa vida estiver identificada com a cruz. Não é só a compreensão de que na cruz Jesus fez um sacrifício. Ele disse, se você quiser me seguir, me acompanhar, você precisa negar-se a si mesmo, pegar a sua cruz. Então o mesmo significado que a cruz teve para Jesus precisa ter para nós. É aí que a nossa identidade, é aí que nós começamos a entender o que é ser cristão. Ser cristão não é vir para a igreja domingo à noite. Ser cristão não é subir lá no monte sexta-noite e orar. Nem precisa ser cristão para fazer isso, sabia? Nem precisa. Tem gente firmando a sua identidade nessas coisas. E por não compreender a profundidade, aquilo que realmente vai revelar a sua identidade, muitos cristãos estão dentro da igreja, muitas pessoas estão dentro da igreja, batizados, tomando ceia, dando dízimo na igreja, mas sem ter uma consciência, sem ter uma estabilidade, sem ter um alicerce para dizer a ele, para revelar a ele quem ele é. Por isso muitos cristãos são instáveis. Por isso muitas pessoas são espiritualmente instáveis. Eles não conseguem firmar a sua identidade. Eles estão sempre em crise de identidade. Eles estão sempre com crise de identidade. Eles dizem ter nascido de novo, mas estão sempre em crise de identidade, sempre sofrendo com essas coisas. Uma hora ele diz que ele é vencedor, daqui a pouco ele já diz que ele é um derrotado. Uma hora ele diz que vai dar certo, daqui a pouco ele já diz que não vai dar mais certo. Ele é volúvel demais, as crises, as dificuldades, os problemas é que determinam a sua vida. As crises, os problemas, as dificuldades é que direcionam a sua vida. Sabe por quê? Exatamente porque não tem uma convicção, uma firmeza de quem ele é em Cristo. Agora nós só vamos ter essa consciência, nós só vamos ter uma identidade firmada, nós só vamos saber quem realmente nós somos como cristãos, se nós entendermos a profundidade da cruz. E para entendermos a profundidade da cruz, nós precisamos nos lembrar que a cruz fala de sacrifício.
E sacrifício não é acordar cedo. Sacrifício não é você ter que sair de casa para vir ao culto. Isso não é nada, isso é prazer. É prazer acordar de manhã, pegar as suas duas perninhas e ir para o teu trabalho, ganhar o teu sustento, o teu pão de cada dia. Isso é prazer, não é sacrifício nenhum. Se é sacrifício acordar cedo, durma mais cedo então. Talvez você acorde mais descansado no outro dia para poder enfrentar um dia de trabalho. E por conta de nós acharmos sacrifícios as coisas tolas, nós perdemos a essência de sacrifício. Sacrifício fala de morte. Sacrifício fala de morte. Então, para nós entendermos a nossa verdadeira identidade, nós precisamos compreender a profundidade da cruz. Nós precisamos olhar para a cruz de Cristo. E nós precisamos olhar para nós e dizer: eu tenho vivido uma vida de sacrifício. Eu tenho morrido para as minhas vontades. Eu tenho matado o meu eu, as minhas vontades, os meus desejos, a minha carne, o meu prazer. Eu tenho negado a mim mesmo. Eu tenho dito não para essas coisas que muitas vezes querem determinar a minha agenda, em prol de uma agenda para o reino de Deus, favorável ao reino de Deus. Quando eu olho para a cruz, e se eu vejo a cruz como símbolo de sacrifício, e olho para mim, e vejo que a minha vida em prol do reino de Deus não tem sido uma vida de sacrifício, é porque eu não ainda entendi a minha identidade cristã. Eu posso ser um crente batizado, eu posso ser dizimista na igreja, eu posso tomar ceia, eu posso vir todos os cultos. Eu posso ter cara de crente, jeito de crente, roupa de crente, linguajar de crente, mas é só. Se eu não estou disposto a matar a minha vontade, se eu não estou disposto a negar-me a mim mesmo, se eu não estou disposto a me sacrificar, a oferecer o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, então as coisas não estão certas. Eu não compreendi ainda a minha verdadeira identidade cristã. Eu acho que para muitos, a identidade, eles se consideram cristãos porque vão a um culto, porque vão a uma igreja. E eles pensam que toda a sua identidade está firmada nisso, toda a sua identidade está fixada nisso. Eles batem no peito e dizem: não, mas eu vou à igreja. Só que ele não se sacrifica nunca. Não há disposição no seu coração. Ele não morre para suas vontades. Ele cede aos seus prazeres. Aquilo que ele deveria oferecer como sacrifício, ele não oferece. Ele está sempre achando um jeito. Ele diz: não, isso aqui não. Isso aqui mexe demais comigo. Alguns é na área financeira. Eles dizem: não, eu vou dar o dízimo para quê? Se você não entende a profundidade da cruz, você não precisa dar dinheiro na igreja. Nós nem queremos teu dinheiro. Porque se você não entende isso como um sacrifício de morte da tua vontade, porque a tua carne não quer, porque o teu entendimento humano não quer, porque o Deus do dinheiro que você serve não quer, e se você não está disposto a matá-lo, você não entendeu a profundidade da cruz. E se você não entendeu a profundidade da cruz, a tua identidade como cristão nunca vai ser revelada. Você vai ser conhecido como um crente, alguém que vai na igreja, alguém que prega na igreja, alguém que toca, alguém que canta, alguém que é diácono na igreja, é da salinha das crianças, ou seja lá o que for, mas não passa disso. A identidade verdadeira, a essência daquilo que você é, nunca vai ser revelado. Nunca vai ser revelado. Jesus disse: você quer me seguir? Negue-se a si mesmo, mas pegue a sua cruz. Quando ele diz pegue a sua cruz, ele está dizendo: você precisa morrer para você. Você precisa oferecer-te em sacrifício. Você precisa dizer: eu estou abrindo mão dos meus prazeres, das minhas vontades, dos meus entendimentos. Eu estou abrindo mão de todas essas coisas para viver única e exclusivamente a vontade de Deus. Quando nós olhamos para a cruz, a segunda coisa que nós encontramos é a aceitação da vontade de Deus. Preste atenção, a cruz é um símbolo, primeiro, um símbolo de sacrifício. Sacrifício fala de morte. Morte fala de não tem como, sem vida. Não há vida nas minhas vontades, nos meus desejos. Não há vida nos meus prazeres. A única vida que eu tenho é em Cristo Jesus. É na palavra dele. É aquilo que ele diz. Um dia Jesus pregou uma mensagem e a maioria do povo foi embora,
E ele olha para os discípulos e diz: vocês também querem ir? Vocês também querem me abandonar? Vocês também acharam esse discurso muito duro? Para quem acha que Jesus era só paz e amor? Vocês acham que o meu discurso é muito duro? Vocês querem ir embora também? E Pedro olha para Jesus e diz: mestre, para onde nós iremos? Só tu tens a palavra da vida. Palavra da vida. Quando você morre para os teus prazeres, quando nós morremos para os nossos desejos, para as nossas vontades, nós passamos a ter vida. Vida pela palavra. Vida de Deus. E ouça o que eu quero te dizer. Aquele que está em Cristo, ainda que esteja morto, viverá. A segunda coisa, a cruz é um símbolo da aceitação da vontade de Deus. Antes de Jesus ser levado para a cruz, antes de Jesus morrer, Jesus está no jardim do Getsêmani orando. Antes da crucificação, ele está suando gotas de sangue, chorando, quebrantado. E sabe qual é a oração de Jesus? Senhor, se possível, passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Que não seja como eu quero, mas que seja como tu queres. A Angélica disse, é doloroso. É doloroso. Tem muita coisa que dói. Eu sou viciado em café, eu abri mão do meu café por 40 dias. Os 3 primeiros dias a vontade era arrancar minha cabeça e dizer, fica doendo aí que eu fico por aqui. Eu vou abrindo mão de algumas coisas, jejum não é fácil. Não é fácil. Porque a carne está acostumada com aquele prazer. A carne está acostumada com aquela comidinha saborosa que enche o estômago, aquela proteína, aquele carboidrato, né? A carne quer isso, a carne quer essas coisas. Quando você vai mexer com aquilo, quando você vai mexer com a carne, a tua carne pira, ela diz não, não. Mas aí é você que decide. Ou você quer aceitar a vontade da carne, ou você vai se dispor à vontade de Deus. Ou você vai ceder à vontade da carne, e sim, dessa carne também. Sim, dessa carne também. Porque a nossa vontade é o prazer imediato. A gente negocia as coisas. A gente negocia, a gente está orando, Deus, se possível, passa de mim esse cálice, mas enfim, deixa para outra hora, eu vou comer. Oh Deus, o Senhor sabe que eu não aguento ficar sem fazer isso. Então, é por isso mesmo. Sabe que eu descobri uma coisa? Eu decidi essa semana sair das redes sociais, só tenho WhatsApp porque é trabalho, é todas essas coisas. Eu descobri uma coisa, gente. A bateria do celular dura mais. A bateria do celular dura mais. Porque rede social, você tem a rede social, não tem notificação nenhuma, mas você está lá igual um tonto lá. Não é que eu não vou voltar, mas como é bom desintoxicar. Como é bom dizer, eu tenho outras coisas. Eu posso fazer outras coisas, eu posso usar esse tempo para outras coisas. Eu posso me dedicar a uma leitura. Eu posso olhar para a pessoa que está do meu lado, sem precisar ficar abrindo o celular toda hora, sem notificação, só para ver como que está a guerra lá em Gaza. Que misericórdia, só o Senhor. Deus tenha piedade daquele povo. Você consegue entender? Claro que isso aqui é só um exemplo, não estou falando necessariamente disso. Mas às vezes nós cedemos às vontades, às nossas vontades. A gente diz, Deus, eu queria fazer jejum, mas eu não aguento ficar sem comer. Eu não aguento ficar sem tomar o meu refrigerante nosso de cada dia. O meu café nosso de cada dia. Então, você acha que Deus vai te pedir alguma coisa que você pode fazer? É muito simples. É muito simples. Você oferecer para Deus algo que você não vai te doer. É muito simples. Sabe por que muita gente financeiramente na igreja não colabora? Porque eles têm outros prazeres. Eles têm outros prazeres. Eles precisam do dinheiro para suprir seus outros prazeres. Então, não importa se é bíblica, se é bíblico, se é fidelidade, não importa não importa. Para ele isso não importa, porque para ele o que vale é o seu prazer. É naquilo que ele vai investir que vai lhe gerar prazer. Que prazer que tem. Para quem é dizimista fiel, olhando para um retorno financeiro, material, que prazer que tem. Se a gente for olhar para isso, não tem prazer. Você vai dizer, estou abrindo mão do meu dinheiro.
estou depositando na igreja parte do meu salário, mas a gente olha e diz assim, não tem prazer, mas tem obediência, tem fidelidade. E se não tiver retorno, obrigado Deus, quero ser um filho obediente e fiel. Pronto. Jesus está no jardim de Getsemane, ele está orando, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas ele diz, portanto, não seja como eu quero, mas como tu queres. E uma outra oportunidade, Jesus está conversando com uma mulher samaritana. Os discípulos haviam ido na cidade para buscar comida. E quando aquela conversa termina, os discípulos chegam com a sacola do mercado cheia de fruta. Banana, maçã, laranja, abacate, acerola. Fala, vamos fazer um sucão gelado aqui no poço de Berseba, não sei de onde, que nem lembro que poço que era. Ele diz para e Jesus fala para eles, não preciso de comida não, já estou satisfeito. E eles olham e dizem, mas como assim, Senhor? Alguém já trouxe comida para o Senhor? Você já comeu? E ele fala, não, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Então a cruz é um símbolo da aceitação da vontade de Deus, da vontade de Deus. Entenda que quando eu faço a vontade de alguém, significa que estou abrindo mão da minha vontade. Era exatamente assim que Jesus vivia a sua vida terrena. Em outra oportunidade ele disse, meu Pai trabalha até agora, portanto, vamos trabalhar enquanto é dia. Sabe o que Jesus está dizendo? Minha vontade talvez é de descansar. Fisicamente estou esgotado, mas se o meu Pai, ele fala com relação a Deus, se o meu Pai trabalha até agora, então precisamos trabalhar enquanto é dia. Sabe como que a nossa identidade cristã é revelada? Mais uma vez, eu vou deixar isso bem fixado. A nossa identidade cristã não é revelada por virmos à igreja no domingo, por comprarmos uma Bíblia de estudo de R$500, por termos todo o conhecimento do mundo, teologicamente falando, usarmos camisetas com dizeres evangélicos, marcharmos para Jesus no dia 21 de setembro. Nada disso revela a identidade cristã. A nossa identidade cristã é revelada quando nós entendemos a profundidade da cruz. Porque quando nós entendemos a profundidade da cruz, nós começamos a viver uma vida de sacrifício. Nós começamos a viver uma vida de sacrifício. Ah, pastor, mas Deus não quer sacrifício. Sacrifício para Deus, sabe qual é? Um coração contrito e quebrantado. E o que é um coração contrito e quebrantado, senão um coração totalmente entregue à vontade de Deus. A segunda coisa que a cruz nos ensina é que a palavra de Deus nos ensina que a cruz é um símbolo da aceitação da vontade de Deus. Jesus disse, olha, Pai, se for possível, passe, mas que não seja como eu quero, seja como tu queres. E o que acontece? Ele vai para a cruz. Deus não tira, Deus não livra Jesus do sacrifício na cruz. Ele vai para a cruz. Ele morre na cruz. E sabe quando Jesus está morrendo na cruz, sabe o que ele está dizendo? A minha vontade não importa. O que importa é a vontade de Deus. O que importa é a vontade do Pai. Terceiro, a cruz é um símbolo de renúncia ao mundo e seus valores. Quando nós olhamos para a cruz, é isso que a cruz nos ensina. É isso que a cruz nos ensina, é isso que ela nos diz. Lembra que no início do ministério terreno de Jesus, logo após o seu batismo, ele foi levado pelo Espírito Santo a fim de ser tentado no deserto. Lá, ao final do seu período de jejum, o Evangelho de Mateus diz que o diabo apareceu oferecendo um caminho mundano. O diabo apareceu oferecendo um caminho mundano para a realização dos propósitos de Deus. Olha só, o diabo chega para Jesus no final do jejum e diz, transforma essas pedras em pães. Ele diz, se prostra diante de mim. Ele diz, pule daqui do alto. Olha só, o diabo chega para Jesus e fala, você é rei, você é o filho de Deus, então vamos fazer o caminho ser mais curto? Vamos fazer o caminho ser mais curto? E ele faz as suas propostas mundanas. Deixa eu te dizer, o diabo e o mundo não desistiram. Eles ainda continuam com suas propostas, que sempre vão contra os princípios de Deus e da sua palavra.
Se nós olharmos para a palavra de Deus, Jesus renunciou todas as propostas e assumiu seu compromisso com a cruz, renunciando qualquer atalho. Deixa eu te dizer, a cruz é símbolo de renúncia ao mundo e seus valores. A minha identidade cristã é revelada quando quando diante dos meus olhos estão os princípios deste mundo, os valores deste mundo, os princípios de Deus e os valores de Deus, e eu opto pelos valores e princípios de Deus. E eu faço a opção dos valores e princípios dos céus. Eu não negocio. Não, pastor, mas é porque, é que a narrativa, é que o mundo hoje mudou. Ô pastor, é que não existe é que. Não existe. Existe uma verdade. A verdade da palavra de Deus não é relativa, ela é absoluta. Eu preguei no jantar de casais na semana retrasada e nós estávamos falando sobre a essência do casamento. Nós estávamos falando sobre a essência do casamento, como que o casamento se fez. E eu falei que culturalmente em alguns países, sim, o governo de direita, de esquerda, de centro, de cima, de baixo, pode ser o governo que for, pode ser o meu político de estimação que aprovou isso. Bom, mas se biblicamente isso não está correto, isso fere um princípio, um valor do reino de Deus, eu preciso entender então que não existe negociação. Eu não posso me render a esse princípio e a esse valor. É aí que eu firmo a minha identidade cristã. É aí que a minha identidade cristã começa a ser revelada. É aí que eu começo a dizer, para mim em primeiro lugar, e depois ao mundo, que eu sou um cristão verdadeiro. Quando eu me identifico com a profundidade da cruz. E a profundidade da cruz fala de sacrifício. Se eu não estou disposto a fazer sacrifício, eu preciso rever o meu conceito de ser cristão. A profundidade da cruz fala de aceitação da vontade de Deus. Se eu não submeto a minha vontade à vontade de Deus, eu preciso rever o meu conceito de cristão. Preste atenção, a cruz é um símbolo de renúncia ao mundo e seus valores. Então, se eu não renuncio ao mundo e aos seus valores, eu preciso rever o meu conceito de cristão. Bom, eu disse que o autor apresenta no início da introdução do seu livro, ele apresenta duas verdades que nós precisamos compreender para entender a nossa identidade. A primeira é a profundidade da cruz, e eu já falei a profundidade da cruz. A cruz é um símbolo de sacrifício, de aceitação da vontade de Deus e de renúncia ao mundo e seus valores. Mas ele também diz que nós precisamos compreender a profundidade do que Jesus fez por nós. Eu não coloco aqui o que é mais importante, se é conhecer a profundidade da cruz ou conhecer a profundidade do que Jesus fez por nós. Mas nós precisamos entender isso. Meu irmão, quando nós lemos os evangelhos, encontramos um Jesus cheio de compaixão pelo ser humano. Quando nós olhamos os evangelhos, nós encontramos Jesus amando as pessoas, se compadecendo das suas necessidades. A Bíblia constantemente diz que Jesus via a multidão, via as pessoas e se compadecia delas. Via os cegos, paralíticos e se compadecia. Viu uma mãe que chorava a morte do seu filho e se encheu de compaixão. Na cruz o que Jesus fez por nós é a maior demonstração de amor e sacrifício, de uma profundidade que transcende a nossa capacidade de compreensão plena. Preste atenção, irmão. A palavra do Senhor diz que Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Nós nunca vamos ser perfeitos para sermos aceitos por Deus. Deus nos aceitou, Deus nos quis, Ele morreu por nós na cruz do Calvário, sendo nós ainda pecadores. Não há nada de bom que possamos oferecer a Deus que fez com que Ele tivesse tomado a decisão de morrer. Jesus não morreu na cruz do Calvário porque nós temos um cabelinho bonitinho, porque nós damos dinheiro na igreja. Jesus não morreu por nós porque temos uma casa bacana, uma profissão legal, ou porque somos uns coitados, miseráveis, pobres. Não, Jesus morreu movido pela compaixão.
Jesus morreu na cruz movido pelo amor pela humanidade, pelo amor pelo ser humano. E se nós não entendermos a profundidade do que Jesus fez por nós, o que Jesus fez por nós na vida de quem não entende se torna vão. Se nós não entendermos, se eu não entender, se eu não servir a Jesus, sempre olhando para a cruz e sempre me lembrando do que Jesus fez por mim, a minha vida vai ser uma vida de miséria. E eu não falo de miséria material, eu falo de miséria espiritual. Eu falo de uma miséria espiritual, porque não tem coisa pior, não tem coisa... Existe como é que é o funcional que o pessoal fala aí, quando a pessoa estuda, mas não sabe muito bem, como é que eles chamam hoje? Se tem um conceito aí, analfabeto funcional. Tem muito crente espiritual funcional, se é que eu posso aplicar isso. Ele é crente, mas ele nem sabe por que ele é crente. Ele está na igreja, mas ele nem sabe o motivo. Ele fica pensando, puxa, que palavra chata. Ele fica pensando, que hora que esse culto termina? Porque ele não consegue nem sequer identificar-se com uma palavra de Deus. Tem muita gente espiritualmente vivendo a sua vida de qualquer forma, sem nunca olhar para a profundidade do que Jesus fez. Porque se nós tivéssemos a clareza e a consciência diária do que Jesus fez por nós, a nossa vida seria muito mais alinhada, longe dos prazeres do mundo, longe das tentações do pecado, ainda que estejamos perto das tentações, nunca cedendo ao pecado, nos fortalecendo cada dia mais, trabalhando mais para Jesus, amando mais a Jesus, colocando o reino de Deus em primeiro lugar, servindo a Deus com fidelidade. Nem ia precisar, às vezes, o pastor ficar, irmãos, por favor, irmão, misericórdia, irmão. Nem ia precisar. É porque às vezes nós nos esquecemos, não olhamos para a profundidade do que Jesus fez por nós. Quem tem filho aqui sabe muito bem. Sabe quando um filho reconhece o trabalho do seu pai e da sua mãe. O filho ou a filha chega para o pai e para a mãe e diz, pai, obrigado. Não tem coisa mais bonita do que isso. E por mais que o pai se sinta na obrigação de fazer, ele sabe que antes da obrigação está o prazer em fazer. Ele diz, eu preciso cuidar bem do meu filho. Ela diz, eu preciso cuidar bem da minha filha. Preste atenção, irmãos. Preste atenção. Nós temos que caminhar. A nossa vida cristã precisa ser uma constante. Nós precisamos estar constantemente nos lembrando da profundidade do que Jesus fez por nós. Eu vou dizer, para que eu vou escolher um caminho errado diante do grande milagre que Jesus, da maior representação de amor que a humanidade já viu? Por que eu vou entristecer ao Espírito Santo, se Jesus, um homem santo, morreu na cruz para me dar vida? A gente começa a dizer, quer saber de uma coisa? É isso que eu tenho que fazer? Eu vou fazer. É assim que eu tenho que viver? Então é assim que eu vou viver. Por quê? Porque a gente olha para a cruz. Porque a gente olha para o que Jesus fez. Mas tem muito crente caminhando, vivendo a sua vida cristã, sem nem se importar com o que Jesus fez. Ele pega a ceia, e para ele é só um pão e um suco. Ele não consegue ver ali a representatividade do sacrifício. Alguém morreu por você. Alguém morreu por mim. Será que isso não mexe conosco? Por isso tem muita gente confusa na sua identidade. E eu não estou falando da sua identidade de gênero. Eu estou falando da sua identidade cristã. Tem muita gente assim, se ele estiver na igreja, beleza, mas se ele não tiver também não vai fazer diferença nenhuma. Para muitos, estar no culto e não estar é a mesma coisa. Ele começa a segunda-feira como se nada tivesse acontecido. Aí eu te pergunto, será que essas pessoas verdadeiramente entendem a profundidade do que Jesus fez por elas? Mas Jesus morreu para nós estarmos na igreja? Também faz parte. Porque aqui nós somos edificados, alimentados. Porque aqui nós somos preparados para voltar e fazer a diferença lá fora.
Irmão, entenda isso. A minha identidade vai ser consolidada. A minha identidade cristã vai ser consolidada. Primeiro, se eu entender a profundidade da cruz. Se eu começar a dizer, eu preciso viver uma vida de sacrifício. Eu preciso render a minha vida à vontade de Deus. Eu preciso renunciar ao mundo e seus valores. Tudo isso dói, 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 dói. Mas se doeu para Jesus, não vai doer para nós? Se eu quero entender e consolidar a minha identidade cristã, eu preciso me lembrar da profundidade do que Jesus fez por nós. Se você acha que Jesus só morreu, deixa eu te dizer, Ele morreu para nos salvar. 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 Deixa eu te dizer, você e eu estávamos condenados. Você sabe o que é isso? Você não acredita em vida eterna? Não acredita que vai acontecer alguma coisa depois disso? Você não acredita que exista céu e inferno, Deus e o diabo? Bom, se você não acredita, você precisa voltar para a palavra de Deus. Porque tanto um quanto o outro existem. São bem reais. O que Jesus fez por mim? Jesus não morreu na cruz só para tirar uma de herói, para bancar uma de herói. Jesus morreu na cruz para nos redimir e nos perdoar. Jesus morreu na cruz para remover a barreira entre Deus e o homem. A religião que coloca o homem entre o homem e Deus está errada. Jesus morreu para remover a barreira entre Deus e o homem. O homem pode falar com Deus a hora que quiser, quando quiser, na língua que quiser, vestido do jeito que quiser. Jesus removeu, nós não precisamos mais ligar para alguém falar com Deus por nós. Jesus removeu essa barreira. Jesus nos deu o maior exemplo de humildade e serviço. Preste atenção, eu preciso me lembrar da profundidade do que Jesus fez por mim. Jesus se despiu do seu senhorio. Jesus deixou de ser Deus para se tornar homem. E não deixou na sua totalidade, obviamente, mas Ele se desfez da sua glória. Como diz uma canção, Ele abriu mão da sua glória. E como o homem se esvaziou, servo se tornou. Então, se Jesus fez isso, Ele fez isso por nós. Ele se humilhou por nós. Ele deu a sua vida em serviço. Quando você entende a profundidade da cruz e o que Jesus fez por você, então você sabe quem você é. Então você reconhece a sua identidade. Põe o versículo lá de novo, por favor. E quando você, a partir do momento que você sabe quem você é, você alinha a sua identidade a um dos principais propósitos da tua vida. Olha o que diz o texto. Vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Essa é a tua identidade. Mas você só consegue entender essa identidade se você compreender a profundidade da cruz e a profundidade do que Jesus fez por você. Quando você entende a profundidade da cruz e a profundidade do que Jesus fez por você, você entende a tua identidade. Quando você entende a tua identidade, você está alinhado, você alinha a tua vida com um dos principais propósitos da tua vida. Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deixa eu te dizer, sabe por que muitas pessoas não anunciam as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz? Porque eles ainda não entenderam a sua identidade. Porque para eles é estar na igreja, é ser um crente, é dar o dízimo, é tomar a ceia, só isso. E sabe por que eles ainda não descobriram a sua identidade? Porque ainda não compreenderam a profundidade da cruz e o que Jesus fez por ela. Porque isso é automático. Para você saber quem você é, você precisa entender a profundidade da cruz,
a profundidade do que Jesus fez por você. Quando você olha para isso e passa a viver esse estilo de vida, quando você passa a viver a profundidade da cruz e a profundidade do que você fez, do que Jesus fez por você, a tua identidade é firmada, a tua identidade é revelada. Então você passa a saber quem você é. E quando você sabe quem você é, você começa a praticar o motivo pelo qual você nasceu. Aqueles que nasceram de novo para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deixa eu te falar, crente que não trabalha dá trabalho. Deixa eu te falar, quando nós nos esquecemos dessa última parte do versículo, fica sem graça, vida sem graça. Se é que podemos chamar vida cristã, se torna uma vida cristã totalmente sem graça. Cumprir protocolo, vir para a igreja, sentar aqui, bater palma, cantar. E de vez em quando sair da igreja e dizer, nossa, que culto maravilhoso. Nossa, que culto abençoado. Tá, mas e aí? O que eu vou fazer com o que eu recebi aqui? Entenda isso, meu irmão. A vida cristã é mais do que isso. A vida cristã é mais do que isso. Se a vida cristã se resume a isso aqui, Paulo diz que nós somos os piores. Se a vida cristã não cumprir o seu propósito, seu objetivo, que é ser testemunho de Cristo. Foi isso que ele disse, vocês vão receber poder, não é para ficar sapateando dentro da igreja, não. Rodando, fazendo aviãozinho, não. Eles vocês receberam poder para serem minhas testemunhas. Para serem minhas testemunhas. Se você não consegue ser testemunha de Jesus, compra o livro lá. Faça um investimento na tua vida. Leia, ele é mais do que um livro, é um manual prático. Ele vai te mostrar como é simples, fácil. Você só precisa dizer, tá bom, Senhor. É isso que eu tenho que ser? É isso que eu vou ser. Agora, se você comprar um livro para deixar lá na sua casa, depois você vai dizer, o pastor falou de um livro aí, eu comprei, mas nunca... Você não lê, não vai adiantar. Deus nos chamou para mais do que vir à igreja domingo à noite. E precisamos vir, mas é mais do que isso. É para anunciarmos as grandezas. E mais uma vez, eu já estou encerrando. Para cumprirmos o propósito. O propósito da nossa vida só se cumpre quando a nossa identidade é revelada. Agora a nossa identidade só vai ser revelada quando nós compreendermos essas duas verdades. O que a cruz representa e o que Jesus fez por mim. Deus abençoe a todos. Nós vamos orar e vamos agradecer a Jesus. Fique de pé no seu lugar.